Olá, paz do Senhor para os irmãos, tudo bem? Estamos aqui para falar da palavra do Senhor mais uma vez, e o título desse nosso vídeo é Quem realmente destruiu o Templo de Jerusalém? Mas antes eu queria pedir que você deixasse o seu like, que compartilhasse, que comentasse, que se inscrevesse em nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Isso ajuda muito o nosso canal na internet, no YouTube, tá bom? Conto com vocês aí. Vamos lá para o nosso vídeo. Daniel 9:26 vai dizer assim para a gente. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Esse texto faz parte da profecia das 70 semanas de anos, que é a multiplicação de 70 vezes 7, igual 490 anos. Portanto, aponta para o tempo do fim. São 70 semanas proféticas, dá 490 anos proféticos. É um tempo que começa no Antigo Testamento e ele vai percorrendo até o fim dos tempos, até a volta de Jesus. Não pode se contar ali a coisa tão literal. A última semana entendemos que ainda vai ser a semana da grande tribulação, que está dentro desses 490 anos proféticos. Ok? Só um detalhe para os irmãos conhecerem. Mas vamos lá falar então sobre o povo do príncipe que há de vir. A destruição do primeiro templo de Jerusalém em 586 a.C. Segundo Crônicas 36, versículo 6 e versículo 19, diz assim: Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. E queimaram a casa de Deus, e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Aqui foi quando o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né, invadiu Jerusalém e prendeu o rei, como diz ali, prendeu em cadeias, prendeu o rei Zedequias de Jerusalém, e também queimou a casa de Deus, queimou o templo de Jerusalém, e também queimou os palácios dos nobres, e fez uma destruição total em Jerusalém. Isso foi no ano 586 a.C. Nabucodonosor queima o templo de Jerusalém. Nabucodonosor era rei de Babilônia, onde hoje é o Iraque. A informação sobre onde fica a Babilônia, que hoje é o Iraque, é muito importante. Essa relação de você saber geograficamente onde ficava a cidade. Porque estamos atrás de quem realmente destruiu o templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E aqui já vimos que Nabucodonosor, em 586 a.C., destruiu o primeiro templo. E o estudo de hoje é para falar quem destruiu o segundo templo. E aqui é importante dizer que Nabucodonosor era caldeu e a sua cidade, Babilônia, ficava ali onde hoje é o Iraque. Guarde essa informação. A destruição do segundo templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Já no ano 70 depois de Cristo, o governo já estava nas mãos dos romanos. O império não era mais o Império Babilônico, como foi na primeira destruição, mas sim agora o Império Romano. Mas uma curiosidade interessante é que tanto lá com o Império da Babilônia em 586, quanto em 70 depois de Cristo, ou seja, mais de 500 anos depois, o Templo de Jerusalém, tanto o primeiro quanto o segundo,
eles foram destruídos no dia 9 do mês de Ave. Todos os dois, com 500 e poucos anos de distância, foram destruídos no mesmo dia. Interessante, né? Temos um vídeo em nosso canal sobre esse assunto. Procura lá que você vai conhecer um pouquinho mais. Então aqui, já no tempo dos romanos, o templo também foi destruído no ano 70. Vamos agora entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Flávio Joséfo, a Guerra dos Judeus, história da guerra entre judeus e romanos. Flávio Joséfo era um historiador judeu que viveu ali por volta do ano 30, do ano 40 depois de Cristo. Então ele tem informações importantes sobre essa destruição do templo dos judeus no ano 70. Quem realmente destruiu o templo de Jerusalém? Aqui está uma imagem do exército romano, porque era esse o império que estava regendo o mundo naquela época. Mas vamos aos detalhes dessa destruição. Enquanto alguns supõem que os romanos invadiram e atacaram conscientemente a cidade e o templo de Jerusalém, Flávio Joséfo, historiador, registra algo bem diferente em seu livro A Guerra dos Judeus. Parágrafo 256 do livro A Guerra dos Judeus. Diz assim: César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Parágrafo 257. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Parágrafo 258. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar o fogo no interior. Veja que informação interessante do Flávio Joséfo, que ele está dizendo aqui que César, no caso aqui o imperador, era o Tito Vespasiano, ele estava contra atear fogo no templo. Mas por que os seus soldados desobedeceram a ordem do seu comandante? Porque normalmente uma ordem de um comandante, ainda mais naquela época, era algo que deveria ser cumprido e na hora. E não ser desobedecido, porque era caso até de morte. Ainda mais pelo Império Romano. Então vamos mais adiante saber o porquê que esses soldados desobedeceram a ordem do seu comandante e continuaram, para atear fogo no templo de Jerusalém. Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo, se dirigiu com seus oficiais ao interior. Parágrafo 261. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, e saiu fora. Parágrafo 262. Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberálio, centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedeciam. Olha que interessante. Tito era o general romano, filho de Vespasiano. Vespasiano já estava em Jerusalém. Tito ainda não estava em Jerusalém por um tempo. Depois foi requerido a sua presença em Jerusalém devido ao cerco ficar tão longo.
para entrar, invadir os muros de Jerusalém. Então aqui nós vemos que Flávio José está contando a história de que os soldados romanos, né, eles estavam assim, indóceis, estavam incontroláveis. Como pode isso? O soldado está tão descontrolado a ponto de desobedecer a ordem do seu superior e até de levar golpes, que tinha a ordem, o centurião, de dar golpes nos soldados que desobedecessem. E assim, mesmo com tudo isso, não foi possível acabar, né? Não foi possível parar com o ímpeto desses soldados. Como pode isso? Vamos continuar. Tisha B'Av, parágrafo 263. No entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. Parágrafo 265. Um dos que tinha entrado no interior, quando César saiu para conter aos soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito, e nada impediu os soldados de fora de continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Parágrafo 268. Há de admirar-se nesta circunstância a exatidão da consciência temporal. Como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês e dia em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônios. Aqui, o historiador Flávio Josefo vai contar a história, né? Vai dizer aquilo que eu falei agora há pouco, que este templo foi incendiado no mesmo mês e dia que os babilônios, há 500 e poucos anos antes, tinham feito da mesma forma. É estranho, né? Uma coincidência, né? De uma forma tão exata, vamos dizer assim. Com certeza tem algo a mais aí que o Senhor nosso Deus quer deixar claro. Como disse, temos um vídeo falando sobre o Tisha B'Av. Procura aí também para você ficar mais inteirado sobre esse assunto. Então aqui estamos vendo que o imperador, com os seus generais, não queria que o templo fosse destruído. Não era costume romano, quando eles invadiam, que queimassem os templos. Eles normalmente pegavam os templos e colocavam os seus deuses lá, e faziam cultos aos seus deuses, e não incendiavam os templos. Aqui foi algo diferenciado. Vamos caminhar mais para frente e ver o porquê. Parágrafo 269. Desde sua primeira construção, que levou a cabo o rei Salomão, até a ruína de hoje, no segundo ano do principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias. Parágrafo 270. Desde sua reconstrução posterior, feita por Ageu, Esdras 5:1, no segundo ano do reinado de Ciro, até a conquista de Vespasiano, temos 639 anos e 45 dias. Roma, na pessoa do imperador Tito Flávio Vespasiano Augusto, não planejou, não incentivou e não concordou com a destruição do templo. Os soldados das legiões presentes, tomados por um ódio natural que lhes era comum contra os judeus, assolaram e destruíram a cidade e o templo. Neste momento alguém poderia se perguntar, mas por que soldados romanos teriam tanto ódio assim dos judeus? A questão é exatamente essa. Os soldados não eram de Roma. É interessante aqui que o Flávio Josefo, né, os historiadores, normalmente eles são minuciosos na questão de datas, né? E aqui ele diz as datas, o tempo, 1130 anos, 639 anos, 45 dias, ele vai dando os detalhes, né? E isso é interessante.
que o historiador tem esse tipo de costume de fazer, né? E aqui ele mesmo faz agora informações de que o imperador realmente não queria que o templo fosse destruído. E por que os soldados de Roma destruíram, então, contrariando o seu comandante? Agora nós vamos chegar num ponto interessante. A guarda pretoriana. O fato é que do ano 15 depois de Cristo em diante, o Império Romano restringiu os soldados italianos apenas à chamada guarda pretoriana, uma guarda especial responsável por guardar o imperador e as tendas dos generais. Todos os outros soldados arregimentados durante esse período eram de províncias locais debaixo do império. Outro historiador famoso, chamado Públio Cornélio Tácito, falando sobre o ataque romano a Jerusalém, nos dá informações importantes sobre as legiões que participaram do acontecimento. Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. E estas ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Olha, já estamos chegando aqui a informações importantes sobre o miolo, vamos dizer assim, do exército romano nesse tempo aqui, a partir do ano 15. Foi feita aí uma reformulação no exército romano e os italianos, que eram do país Itália, da cidade de Roma, na Europa, eles ficaram somente então responsáveis pela guarda do imperador. Era chamada guarda pretoriana. Eles não eram totalmente só de italianos. Havia outra etnia ou outras etnias que completava o exército romano. Vamos agora na segunda parte ver com detalhes quem então eram essas legiões romanas. Quem eram esses soldados que estavam participando do exército do Império Romano na época da destruição do templo. Assista a segunda parte. Fique conosco. A paz a todos.